Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né, à nossa matéria aí de unidade de terapia intensiva, né? E eu vou dar continuidade para vocês que a gente estava falando sobre a estrutura dessas unidades, né? A gente estava falando, só voltando aqui atrás para a gente relembrar, a gente falou quais são os setores que tem nas unidades de terapia intensiva, né? A gente falou que tem posto de enfermagem, a gente falou que tem sala de tecidos limpos e sujos, a gente tem banheiro de paciente, a gente tem sala de serviços gerais, a gente tem armazenamento de equipamentos, a gente tem laboratório, a gente tem sala de reuniões, a gente tem área de descanso dos funcionários, a gente tem recepção da UTI, a gente tem sala de espera de visitantes, né? Falamos também das rotas de transporte dos pacientes, falamos dos módulos dos pacientes, né? E dando continuidade, vamos falar de planta física, né? A planta física, né, da unidade de terapia intensiva deve proporcionar, né? O que ela deve proporcionar? Ela deve o quê? Ter uma observação individual, né, de conjunto do paciente. Tem que ter espaço suficiente para a mobilização do paciente e locomoção do pessoal. Tem que ter tranquilidade e ambiente agradável. Atendimento a pacientes de ambos os sexos, sem discriminação de grupos etários. Meios para intercomunicação, fácil acesso, boa iluminação e boa aeração. E rápido atendimento facilitando os cuidados de enfermagem. Os números de leito, né? O número de leitos, o que é o número de leitos, pessoal? Quantas camas, quantos leitos vai ter para internar os pacientes, né? Qual a disponibilidade desses leitos? O número de leitos que a unidade de terapia intensiva deve ter depende de maneira geral do tipo de hospital em que esteja localizado, da função da unidade e da sua especialidade. Em relação a um hospital geral, estima-se que o número de leitos de UTI deve ser da ordem de 5 a 10% do total dos leitos. O que isso quer dizer? Se um hospital tiver 100 leitos, 5 a 10 leitos tem que ser leitos de UTI, tá? A eficiência de atendimento da equipe de trabalho tende a cair quando o número de pacientes internados na unidade é superior a 8. Por esta razão, preconiza-se a organização de várias unidades, quando houver necessidade de maior número de leitos para atendimento ao paciente grave, né? O máximo de 2 leitos é fixado por norma para a instalação de uma unidade de terapia intensiva. Torna-se impraticável e extremamente onerosa uma unidade com menos de 5 leitos. O rendimento é insatisfatório em termos de atendimento e o custo para a instituição torna-se inviável. O custo diário por paciente em um UTI é estimado entre 4 ou 5 vezes mais do que para aquele paciente internado em uma área comum do hospital. Quando se determina o número de leitos de uma unidade, deve-se levar em consideração o número de pacientes atendidos no hospital e potencialmente destinados ao cuidado intensivo, bem como o tipo de serviço a ser implantado. Forma da unidade, né? A área comum, que é a área aberta para a disposição dos leitos, é a melhor para a observação contínua do paciente. A separação dos leitos é feita com divisórios leves e laváveis, que propiciam uma relativa privacidade aos pacientes. É recomendável, quando a área é comum, a criação de pelo menos 2 áreas fechadas para leitos de isolamento, providas de instalações de água. Os leitos da UTI podem ainda ser dispostos em quartos separados com algumas vantagens. Isolamento dos pacientes infectados, redução do nível de ruído, diminuição do risco de infecção cruzada, né, que é um paciente passar para outro, e confinamento do paciente agitado. As desvantagens, né, de uma unidade com leitos em quartos separados é a maior demanda da equipe de enfermagem. Usualmente, a combinação de 2 tipos de forma é adotada com bons resultados. Elementos da unidade. Os elementos da unidade são compostos por área para estocagem, sala de utilidade, posto de enfermagem, área de preparo de medicação, sanitários para pacientes, vestiários, secretarias, laboratórios, quarto para plantonista, copa, área para higienização de leitos, área para recepção do paciente, sala para o serviço de nutrição e dietética, área de cada leito, sala de reuniões e sala para visitas, né? Aqui tem uma foto de
uma unidade de terapia intensiva, né, os seus módulos. Aqui outra foto, a gente está mostrando aí para vocês verem o posto de enfermagem, né, de frente para os módulos, né. Equipamentos, quais são os equipamentos utilizados, né, no UTI? A regra geral é que a escolha do equipamento para a unidade esteja diretamente ligada às características da mesma. Há uma necessidade real em que se estabelecer a adequação entre o equipamento a ser utilizado e as práticas desenvolvidas na unidade. A portaria número 3432 de 12 de agosto de 1998, que estabelece critérios de classificação entre as unidades de tratamento intensivo, de acordo com a incorporação de tecnologia, a especialização dos recursos humanos e a área física disponível, lista os equipamentos e materiais necessários de um UTI. Fala cama de Foley, né, com grades laterais e rodízio, uma por paciente, que é a cama onde o paciente vai ficar internado. Monitor de beira de leito com visoscópio, um para cada leito. Carro ressuscitador, ventilador pulmonar, oxímetro de pulso, bomba de infusão. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer, tá, pessoal, nos estágios e nas aulas práticas. Conjunto de nebulização com máscara, né? Conjunto patronizado de beira de leito contendo termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, máscara. Bandejas para procedimentos, monitor de pressão invasiva, marca-passo cardíaco, eletrocardiográfico portátil, maca para transporte, máscara de Venturi que permite diferentes concentrações de gases, aspirador portátil, negatoscópio e oftalmoscópio, otoscópio, pontos de oxigênio, cilindro de oxigênio, conjunto CPA nasal, mais um umidificador aquecido, capacete para oxigenoterapia, fototerapia, incubador e balança eletrônica. Quais são os recursos humanos que precisa no UTI, né? Quem é o pessoal que vai trabalhar no UTI? O pessoal na unidade de terapia intensiva é organizado em função das necessidades do paciente, inteiramente voltado para os objetivos da UTI. Segundo a portaria número 3432, a UTI deve contar com equipe base composta por um responsável técnico com título de especialista em medicina intensivista ou com habilitação em medicina intensiva pediátrica, um médico diarista com título de especialidade em medicina intensiva ou habilitação em medicina intensiva pediátrica para cada 10 leitos ou fração nos turnos da manhã e da tarde, um médico plantonista exclusivo para até 10 pacientes ou fração, um enfermeiro coordenador exclusivo da unidade responsável pela área de enfermagem, um enfermeiro exclusivo da unidade para cada 10 leitos ou frações por turno de trabalho, um fisioterapeuta para cada 10 leitos ou fração no turno na manhã e na tarde, um auxiliar técnico de enfermagem para cada 2 leitos ou fração por turno de trabalho, um funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza, acesso a cirurgião geral ou pediátrico, torácico, cardiovascular, neurocirurgião e ortopedista. As atividades relacionadas às rotinas administrativas devem ser desenvolvidas em quase sua totalidade pelo coordenador de enfermagem. Ele que vai controlar o estoque, encaminhamento de alta, transferência, pedido de almoxarifado e farmácia. É altamente desejável que a equipe de enfermagem se dedique inteiramente aos pacientes. Portanto, uma enfática administração de enfermagem, aliada a uma organização médica eficiente, propicia uma melhor proposta ao problema do paciente crítico. Agora, pessoal, a gente já viu, né, sobre a estrutura física da UTI. A gente vai ver, então, quais os procedimentos, né, que habitualmente são tratados em UTI. A gente vai começar a falar assim, dos procedimentos, né? E mais pra frente a gente vai falar das doenças que mais acometem as pessoas que estão na UTI, tá? A primeira coisa, né, que a gente faz nos cuidados, procedimentos e afecções que habitualmente são tratados na UTI é a monitorização hemodinâmica. O que seria essa monitorização, né? Ela é utilizada para diagnóstico, terapêutico e até mesmo para fazer prognóstico dos dados obtidos. A finalidade é reconhecer e avaliar as possíveis complicações do estado hemodinâmico do paciente e intervir em tempo hábil com terapia adequada, prevenindo maiores complicações. A monitorização não invasiva vem aumentando nas unidades de cuidados críticos e centro cirúrgico. O objetivo principal de utilizar a técnica não invasiva é reduzir as complicações associadas às técnicas de monitorização invasiva.
A escolha do sistema de monitorização hemodinâmica dá-se por ser uma técnica menos invasiva, com facilidade no manuseio, de menor custo e que tem dados clínicos duvidosos podem ser confirmadas por exames complementares. Assim, asseguramos ao paciente uma monitorização eficaz, menos invasiva e prevenindo até mesmo infecção. Quais são os dados que são coletados na monitorização hemodinâmica não invasiva, né? O primeiro dado é a pressão arterial. O que é a pressão arterial? É a verificação da pressão através do escutatório com esfigmomanômetro e estetoscópio, né? Aqui está o aparelho, né? A gente tem esse que está envolto do braço, a gente chama de esfigmomanômetro. E esse que a gente coloca no ouvido para escutar, a gente chama de estetoscópio, tá? Então esse é um dos primeiros dados que é levantado nos pacientes críticos, né? E aqui, pessoal, a gente tem uma tabela de valores, né? Com as classificações da pressão arterial, tá? Então, uma pressão normal, ela é considerada menor ou igual a 120, a pressão máxima, que a gente chama da pressão diastólica, né? E é menor que 80 ou igual a 80 na pressão diastólica, que a gente fala que é a pressão mínima. A maioria das pessoas vai entender como 12 por 8, né? A pré-hipertensão, a gente fala que está entre 121 e 139 na pressão sistólica e entre 81 e 89 na pressão diastólica, tá? Ou então pode ficar 12 por 8, 13 por 8, né? Hipertensão estágio 1, de 140 até 159, né? E de 90 a 99 na diastólica. Hipertensão estágio 2, os valores são de 160 a 179 na sistólica e de 100 a 109 na diastólica. E aqui a gente tem hipertensão no estágio 3, que é menor ou igual a 180 e é menor ou igual a 110 na diastólica. A frequência cardíaca, né, pessoal? Só um minutinho. A frequência cardíaca, pessoal, é a verificação dos batimentos cardíacos, né? Ela é representada pelo número de vezes que o coração bate por minuto, né? Então, quando a gente fala em adulto, né? O adulto, os valores normais de batimento é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então, se o coração da pessoa estiver batendo de 100 a 60 batimentos por minuto, ela é uma frequência respiratória normal, tá? Se estiver fora desses padrões, né? Se estiver abaixo de 60, a gente chama de bradicardia, que é os batimentos estão menores do que o ideal. E se estiver acima de 100, a gente fala que é taquicardia, que os batimentos estão elevados, tá fora do padrão, tá? Um valor alto, né? Comparado com o normal. Nessa imagem aí que eu coloquei, nessa tabelinha, ó, tem aí faixas aceitáveis de frequência cardíaca, né? Então fala assim, lactentes, que é lactentes, criança que mama, né? Ao que você vê, os batimentos da criança é de 120 a 160 por minuto. De crianças até 3 anos, de 90 a 140. Pré-escolares, de 80 a 110. Escolares, de 75 a 100. E adolescentes, de 60 a 90, né? A temperatura, né, pessoal? Qual é a mensuração da temperatura corporal? É através do termômetro. Esse pode ser mensurado de 3 maneiras. A temperatura retal, né? E neste caso o valor obtido em graus Celsius acima da temperatura. Aí a gente tem a temperatura axilar, né? E a gente tem a temperatura central, tá? Geralmente é mais utilizada as temperaturas axilar, que a gente coloca o termômetro na axila, né? E observa os valores de temperatura. Esses aqui é uma tabelinha, né, com valor para a gente saber qual é a temperatura ideal do nosso corpo. Se a gente estiver com temperatura acima de 41 ou mais, a gente está com hipertermia, né? Está muito alto. Se tiver entre 39,5 e 41, uma febre alta. Se tiver entre 37,5 e 39,5 é febre. Se tiver entre 36 e 37,5 é normal. Agora, se tiver 35 ou menos, é hipotermia. Lembrando, né, pessoal, que
quando a pessoa está em hipertermia e hipotermia, tem que preocupar, né? Então, é outro dado que é avaliado também, né, como uma consulta hemodinâmica, né, como uma monitorização hemodinâmica desses pacientes, né? Então, eles avaliam todos esses dados aí, né, primeiramente, para observar como é que estão as condições clínicas do paciente. Quando eles observam mais ainda, eu vou continuar relatando, mas eu já quero falar um pouquinho sobre isso. Quando eles observam algumas alterações nesses dados, né, que estão sendo avaliados, aí eles já partem para a fase 2, para solicitação de exames, para saber o que está acontecendo de anormal com aquele paciente, né? Outra verificação que é feita é a frequência respiratória, né? A frequência respiratória é mensurada através da observação da expansão torácica, contando o número de expirações por minuto. Quando a gente vai avaliar a frequência respiratória, a gente não fala para o paciente que está olhando não, porque o paciente ele pode modificar a respiração. Então, você faz a aferição e observando outra coisa, para a pessoa não perceber que você está contando a expansão da caixa torácica dela. Mas isso aí vocês vão estar aprendendo também na aula prática, né? Olha lá para vocês verem quais são os valores normais, né? De recém-nascidos são 40 a 45 incursões respiratórias por minuto. Em lactentes são 25 a 35, em pré-escolares de 20 a 35, em escolares de 18 a 35 e em adultos de 16 a 20, né? Então, em adultos, geralmente, 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. O que é incursões? Quantas vezes a caixa torácica daquele paciente estende, né? Então, quantas vezes ela estender significa que quantas vezes o paciente está respirando, né? Oximetria de pulso, né, pessoal? O que é a oximetria de pulso? A oximetria de pulso é quando mede-se a saturação do paciente. O que é essa saturação? É a quantidade de oxigênio, né, que o paciente tem no corpo, certo? Essa oximetria, né, ela é verificada com esse aparelhinho que vocês estão vendo aí, que a gente chama de oxímetro, tá? Então, o que é a oximetria? É a mensuração da saturação de oxigênio, da hemoglobina arterial e o pulso cardíaco. Vem otimizando os cuidados com o paciente, minimizando o potencial de episódio de hipóxia. O que é hipóxia? É a baixa quantidade de oxigênio no corpo. Então, pessoal, ela é medida com esse aparelhinho aí, que a gente chama de oximetria, tá? Perdão, que a gente chama de oxímetro. Aqui, né, pessoal, estão os valores normais, né, de saturação. Então, de 95% a 99% é uma saturação normal, é o ideal para o corpo humano. De 91% a 94% é uma hipóxia leve. De 86% a 90% é uma hipóxia moderada. E menor que 86% é uma hipóxia severa, né? Pessoal, a gente tem que entender que o nosso corpo ele precisa de oxigênio para sobreviver. Esse oxigênio ele tem que chegar nas células, né? Porque sem oxigênio as células morrem. Se as células morrem, por consequência vão morrer também os tecidos, vão morrer os órgãos, né? E o nosso corpo vai morrendo aos poucos, até a pessoa vir a óbito. Então, a pessoa sem oxigênio, sem ar, ela não sobrevive. Por isso que é muito importante mesmo, fazer essa aferição da saturação de oxigênio, tá? Monitorização eletrocardiográfica. Através do eletrocardiograma, para detecção de arritmias e outras complicações, tais como isquemias, alterações no marca-passo e distúrbios eletrolíticos graves. Então, o eletrocardiograma, né, pessoal, ele avalia os batimentos cardíacos, a intensidade dos batimentos cardíacos. É um exame, né, que é feito e os médicos avaliam essa questão da pulsação cardíaca, tá? Através dele dá para detectar vários diagnósticos, inclusive infartos, né? E aí a gente vai estar detalhando mais na próxima aula, né, sobre o eletrocardiograma, mas também é uma das monitorizações hemodinâmicas que a gente tem que avaliar, né? Só para a gente voltar um pouquinho atrás, para vocês entenderem, porque essa parte é muito importante. Então, assim, quando o paciente ele está no CTI, né, é feito constantemente essa monitorização hemodinâmica, né?
provavelmente diariamente ou até de 12 em 12 horas, é feito constantemente, de acordo com a prescrição médica, essa monitorização hemodinâmica. E para realizar essa monitorização hemodinâmica, né, como ela não é invasiva, é bem tranquilo e pode ser realizado com frequência. Então vamos lá aos dados que são avaliados nessa monitorização. O primeiro que eu relatei para vocês é a pressão arterial, né? Depois vem a frequência cardíaca, que é quantas vezes o coração bate por minuto, né? Depois vem a temperatura, para a gente saber qual é a temperatura do corpo, né? Para a gente avaliar aquele paciente, né? Depois da temperatura vem a frequência respiratória, que são quantas vezes a pessoa respira por minuto. Vem a oximetria de pulso, para saber como é que está o oxigênio, os níveis de oxigênio no corpo daquela pessoa. E depois vem o eletrocardiograma, né? Lembrando que essas avaliações são constantes, são bem tranquilas de fazer, né? Não tem nada invasivo para que o paciente corra algum risco de infecção, né? Então é bem tranquilo, tá? E aí, pessoal, a gente vai estar finalizando a nossa aula, né? Daremos continuidade na próxima aula e espero que vocês tenham entendido e gostado, tá? Um abraço, fiquem com Deus.